minha filha, a escola de Eduardo mandou uma mensagem querendo falar sobre Dia dos Professores. Eu fiquei, gente, e eles não trabalham esse ano? Um bando de vagabundo estão em casa, mulher. Cláudia, eles não estão fazendo nada. O professor de Eduardo mandou uma tarefinha meia boca uma vez na semana. Ah, minha filha, parabéns pra quê? Bando de preguiçoso, eu, hein? Eduardo! Eduardo, chegou a tarefa! Pode entrar, eu acabei de chegar. Meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta em mais um vídeo aqui do canal. E se você porventura está chegando aqui agora, não se esquece de se inscrever no canal, de comentar e curtir esse vídeo e principalmente dá uma olhada no nosso material que tem aqui no canal. Tem mais de 30 vídeos, tem série de documentário, enfim, tem muito conteúdo aqui para ser consumido, para ser recomendado, para ser compartilhado e eu conto com vocês, tá bom? Muito obrigado! Há 15 dias atrás foi comemorado o Dia dos Professores aqui no Brasil. E com isso, hoje eu vou trazer para vocês algumas questões para a gente refletir o que vem sendo ser professor no Brasil. E nunca é demais lembrar que, assim como todo vídeo aqui do canal, todas as referências que eu usei para trazer os dados que eu compartilho com vocês em todos os vídeos, eles vão estar na descrição do vídeo. Então, quando terminar de ver, vão lá dar uma conferida porque eu selecionei alguns aspectos. Porque se eu fosse explorar a fundo, certamente esse vídeo seria muito mais extenso do que ele já é. Referente à docência no nosso país, eu não posso negar que alguns dados que eu vou trazer aqui hoje não são de eu se orgulhar. São dados de a gente refletir o quão difícil e desafiante e principalmente desvalorizada a categoria ela é. Que tipo de país a gente está vivendo onde ser professor, ser professora vem se tornando cada vez mais desafiante, uma vez que a nossa categoria ela é desvalorizada, ela é violentada e ela é perseguida, né? Principalmente nos últimos anos, onde surge um movimento em que nos acusam de sermos doutrinadores, destruidores das famílias tradicionais brasileiras. E enfim, e inclusive sobre isso tem um documentário aqui no canal que eu vou deixar na descrição também para vocês assistirem. Não podemos negar o quanto esses últimos meses mostrou o quanto professores e professoras são indispensáveis para a nossa sociedade. E mesmo com toda essa importância que é reconhecida por muitas pessoas da sociedade, a gente vai ter casos de cidades e estados onde professores tiveram, por exemplo, corte de salário, suspensão do pagamento, e quando a gente vai para a rede privada a situação ela é bem mais crítica. E quando a gente fala de ser professor ou professora aqui no Brasil, a gente está falando de trabalhar com a mínima estrutura possível, muitas vezes ter que financiar o nosso próprio trabalho, porque infelizmente o dinheiro que chega nas escolas, infelizmente não dá conta de cobrir todas as demandas necessárias da escola. E muitas vezes ter que se desdobrar em atividades que não são suas, porque muitas das escolas que existem no Brasil, sejam elas municipais, estaduais, federais, elas não têm um corpo adequado para uma escola. E quando eu falo um corpo, estou falando de uma estrutura pedagógica de suporte que tenha, por exemplo, coordenação pedagógica, psicólogo, assistente social. Então, muitas vezes, o papel do professor vai além de ensinar, vai de dar conta de demandas que não são suas. E não, isso não é nada bonitinho, fofinho. Ai, que lindinho, a professora tá fazendo isso, o professor tá fazendo isso. Não, não é certo. E a gente precisa falar sobre isso. Sobretudo nesse período da pandemia, a gente viu por aí muitas matérias jornalísticas falando do quão heróico professores estavam sendo, de estar fazendo, por exemplo, da sua geladeira um quadro, de estar indo na casa dos alunos levar atividade. Eu não posso negar, realmente você fica assim, de se admirar, mas isso não é justo. Esse contexto, ele só vem a expor o quanto nossa categoria
ela está distante de ter uma estrutura adequada para exercer sua profissão. E olha, quando eu falo da escola pública, isso também se emprega aos professores das universidades, porque em muitos casos, por exemplo, na minha área da química, era comum ver alguns professores tendo que providenciar alguns materiais para que a gente pudesse ter aula prática. Então, a gente precisa começar a refletir o quão perigoso é admirar e tratar isso como normal. Não é normal que professores tenham que financiar o seu trabalho. Não é normal professores terem que se desdobrar em atividades que não são suas. Isso é reflexo de um Estado que abandona a escola e a educação pública e não a trata com prioridade. E o que mais me admira do Brasil é que o nosso país é um país rico. É um país que tem um PIB absurdamente alto. Mas se a gente comparar com alguns países, a gente vai ver que o Brasil investe em educação é um valor muito pequeno comparado com outros países que têm um PIB menor, mas acabam investindo um valor maior na educação. Porque acreditem, minha gente, dinheiro tem. Dinheiro tem, porque se não tivesse dinheiro, a gente não teria deputados, senadores, vereadores com auxílios isso, auxílio aquilo. E é tanto privilégio, e é tanto investimento, é tanto auxílio, que eu fico pensando o quão útil seria se todo esse dinheiro ele fosse destinado para educação. Porque como eu coloquei em um vídeo, que eu não lembro o nome, eu vou colocar aqui a capa dele no vídeo, a descrição. Na descrição do vídeo eu coloco o link, na verdade. Existem escolas que elas nunca passaram por reforma e elas precisam de apoio, mas enfim. E um amigo meu que acompanha aqui o canal me mandou um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em que traz alguns dados que me deixaram muito triste de ser professor, porque a situação do nosso país é lamentável para a categoria. E o relatório ele vai estar aqui, o link na descrição para vocês conferirem na íntegra, porque tem muitas informações não só referentes apenas aos professores, mas também à formação dos estudantes na escola pública. E vocês podem conferir na íntegra, existe muito material, inclusive, que pode servir para você que está fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, você que está fazendo sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado. E a primeira informação que eu trago aqui é referente à remuneração, que é basicamente falar que água é molhada, porque de acordo com esse relatório, o Brasil é o que tem a menor remuneração para professores e professoras dentre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento, mas isso não é novidade para ninguém. E só para vocês terem noção do quanto a gente tá atrás desse aspecto da remuneração, de acordo com esse relatório, enquanto o nosso país, por ano, ele paga cerca de 24.765 dólares por ano para um professor da educação infantil, a média dos países da OCDE é de 38.677 dólares. Ou seja, uma diferença de mais de 10 mil dólares. E se a gente for olhar agora para os anos finais, no caso do ensino médio, no Brasil se paga 25.272 dólares por ano para um professor de ensino médio, quando a média da OCDE é de 49.778 dólares. Ou seja, é quase o dobro. Né? Então, nosso país está pagando metade do que é a média desses países da OCDE. Então, minha gente, é de se preocupar, né? E principalmente lembrar que o que a gente tem de indicativo para a educação no nosso país, pelo menos colocado pelo Ministério da Educação, não é nada animador. É algo para a gente se preocupar e estar pronto para lutar, porque a situação ela não está favorável. E só uma informação complementar. De acordo com o Instituto Ayrton Senna, o meu estado, a Paraíba, ele é o 22º com o menor salário para professor do país. Inclusive, o link está na descrição. Dá uma olhada para ver como é que tá a situação do teu estado, porque é algo que a gente tem que estar vigiando, a gente tem que estar de olho, porque
Me preocupa o futuro. De verdade, o futuro me preocupa. Outro aspecto que eu filtrei e trouxe para vocês aqui, de acordo com o relatório da OCDE, é relacionado à formação continuada de professores. Lá em 2014, o Plano Nacional de Educação, na meta de número 16, refere-se à formação continuada de professores. Porém, em um universo que, de acordo com o último censo escolar de 2018-2019, a gente tem cerca de 2,6 milhões de professores. E de acordo com esse relatório da OCDE, apenas 40% teve acesso à formação continuada no período em que o relatório foi construído, sendo que a média dos países da OCDE é de 70%. E olha, a formação continuada é um aspecto indispensável para a formação docente, porque nós, professores e professoras, quando completamos a nossa graduação, a licenciatura ou bacharel, enfim, a gente não está 100% pronto e a gente nunca vai estar pronto. E existem aspectos da nossa formação que eles não são contemplados durante a nossa formação inicial. E existem questões que emergem na educação, como por exemplo agora a questão do ensino híbrido, que requer estudo, requer instrução, requer orientação. Então, muitas vezes, o nosso trabalho, para além do planejamento, vai incluir um processo de autodidatismo no sentido de buscar informações que o Estado não fornece. Quando eu falo Estado, é município, rede federal, rede estadual, enfim. É um direito da categoria ter formação continuada. Porém, a gente vê que a quantidade prática de pessoas que têm acesso à formação continuada é muito pequena. E, sinceramente, como diz Paulo Freire, não tem como você ser professor se você está estudando, não está pesquisando. É uma prática que é constante na nossa vida. Educação é um processo dinâmico. A educação mudou, sempre vai mudar, até porque está lidando com seres humanos. E existem demandas que a sociedade traz que a gente precisa estar pronto para lidar. A gente precisa estar discutindo com nossos pares. A gente precisa estar olhando para novas perspectivas para a nossa sociedade. Mas enfim. Ai, que bonitinho. Isso sim é uma professora. Que linda. Ela usando a geladeira para dar aula como quadro. Essa é uma profissão. Que coisa mais linda. Ai, que inspirador, né? Por mais a gente precisa, né, de mais professores assim, porque é tanto vagabundo que dá aula, eu fico assim, sem saber o que fazer. Talvez hoje eu entenda o porquê. Lá em 2010, quando eu comecei a dar aula, eu escutava de muitos professores veteranos coisas do tipo: meu filho, você é tão novo, corra daqui, você tá ficando louco querendo ser professor. Hoje eu acho que eu entendo. Hoje eu acho que eu entendo aquilo como um aviso. E definitivamente eu não me arrependo de ter escolhido ser professor. Definitivamente foi uma escolha bem resoluta que eu fiz na minha vida. Ciente das dificuldades que estariam por vir. Na verdade, não tão ciente, né? Mas aí o que é que eu posso fazer, né? Quando a gente reconhece o propósito de estar numa causa, para sair dela é impossível. Até porque eu enxergo a minha atuação na educação com um papel político-social indispensável, não só para a sociedade, mas para a minha essência enquanto ser humano, para minha utilidade enquanto ser humano nessa vida de passagem aqui na Terra. Enquanto categoria e principalmente enquanto sociedade, a gente tem que começar a refletir o quão professores e professoras são importantes. E não só parabenizar no Dia dos Professores, mas sempre que necessário, lutem conosco. Nos últimos meses, coisas absurdas foram feitas e principalmente faladas por políticos. E pouco se vê a sociedade se mobilizando no sentido de reconhecer e nos defender, lutar conosco, né? Porque escutar desde que somos vagabundos, que estamos desocupados, que dá para fazer mais, é muito triste ver pessoas que estão no poder, que deveriam lutar por uma sociedade melhor, garantir direitos a todos e todas,
usarem da sua posição para nos transformar em inimigos. Porque é isso que vem acontecendo nos últimos meses. E tem outro aspecto. Enquanto categoria, professores e professoras se unam. Lutem. Lutem pelos seus direitos. Seja se filiando aos sindicatos. Eu sei que muita gente fala que sindicato não presta, não sei o quê. Mas lembra. Sindicatos são construções coletivas. Não adianta nada falar que o sindicato não vai pra frente, não faz nada útil, se você não tá lá para contribuir com as pautas. E caso você não queira se filiar a sindicatos, construa suas próprias redes de apoio, suas redes de luta, porque não dá para ficar na reclamação a vida toda. É preciso ação. E hoje, mais do que nunca, para agir, basta querer. E antes de terminar, se você que tá vendo esse vídeo é estudante, lembrem de ser gentis com os professores e professoras de vocês, principalmente esse momento em que a gente dá aula para muitas vezes inúmeras câmeras desligadas que a gente nem sabe se estão lá. Não esqueçam do quanto somos seres humanos também e o quanto a afetividade nesse momento, empatia, ela importa e faz toda a diferença. Até a nossa próxima aula aqui no Delta Drag.